Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Andréa, eu estou na coordenação técnica da área da criança e do adolescente no Departamento de Saúde, aqui na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas. Em parceria com o CETS, com o Centro de Educação dos Trabalhadores em Saúde, nós estamos disponibilizando vídeos a respeito do tema aleitamento materno, em consonância com a Semana Mundial do Aleitamento Materno de 2022, cujo tema é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E esse educar e apoiar, nós entendemos que assim, é importante realizar as ações no mês de agosto, mas que essas ações sejam perenes, continuem à disposição, sejam de fácil acesso. Então, por isso, esse projeto dos vídeos, com vários profissionais que vão estar trazendo aqui para a gente as suas expertises no assunto e vamos relatar, conversar a respeito do aleitamento materno. No dia de hoje, neste vídeo, nós vamos estar conversando com profissionais da área de pediatria e farmácia, que vão trazer para a gente o seu conhecimento, tirando dúvidas, trazendo para a gente assim, as principais demandas em relação ao leite materno, E eu gostaria de chamar aqui, para começarmos essa nossa conversa, a doutora Nathalie. A Nathalie de Oliveira Dias. A Nathalie é médica, formada pela Unifor em 1991. Ela é especialista em neonatologia pela Unicamp. Foi em 1994 que ela fez a especialização dela. É pediatra do Centro de Saúde Barão Geraldo, da nossa rede. Atualmente, ela coordena o banco de leite do Hospital Estadual de Sumaré, onde ela atua como neonatologista. Então, Nathalie, seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia. Só uma correção, é o banco de coleta de leite. Esse nosso banco, ele é um banco que é o banco de leite da Unicamp e a gente fica como um banco de coleta. Mas falando um pouquinho a respeito, então, da importância do leite materno, ela é imensa, né? Eu poderia falar, não poucos minutos, mas muitas horas sobre o leite materno. Mas, assim, a principal importância do leite materno é a diminuição da mortalidade infantil. Eu acho que se a gente pudesse falar assim, mas qual que é a principal? A principal é essa, né? Porque a gente quer ver as nossas crianças saudáveis, alegres, felizes e vivas, né? Então, a diminuição da mortalidade infantil foi um fator, assim, mais importante em relação ao aleitamento. E aí, por quê? Por que essa relação é tão íntima, a diminuição da mortalidade infantil e o aleitamento materno? Porque o leite materno tem várias substâncias muito importantes que levam a essa proteção, E a principal delas são as imunoglobulinas, O que seriam isso? Seriam os anticorpos da mãe que passam para o bebê. Por exemplo, a mãe fez agora a vacina do Covid. Então, a vacina veio, provocou no corpo dela a formação de anticorpos, e esses anticorpos passam para o leite materno. Então, isso é maravilhoso, é como se fosse uma vacina, Então, o colostro, que é aquele primeiro leite lá que a mãe produz, é a primeira vacina do bebê, sem dúvida nenhuma. E aí não vai protegê-la só das doenças respiratórias, do Covid, das gripes, Protege contra todas as doenças, Não é à toa que quando a mãe está grávida, a gente indica também algumas vacinas que ela faça, porque aí ela vai estar protegendo, o bebê, nessa primeira fase de vida. E essa proteção, quanto menor o bebê, mais importante é a amamentação, porque o sistema imunológico dele não está pronto ainda, Esse sistema só vai amadurecer mais ou menos lá pelo 2º ano de vida. Então, até lá, o leite materno é uma proteção muito importante. Então, menos de 2 meses de vida, o risco de morte de doença infecciosa é 6 vezes maior do que nas fases posteriores, Mas, claro que essa importância segue aí até o desmame, Não é porque a mãe, o bebê está com 2 anos de vida, que esse leite já não tem mais esses nutrientes adequados, nem os anticorpos. Ele continua sendo um leite bom, E, bom, além das imunoglobulinas, no leite materno tem também
os probióticos, né? O que seria isso? Seriam bactérias, olha só que interessante, né? O leite materno, ele tem bactéria, só que é uma bactéria do bem. Então, essa bactéria do bem, ela vai fazer a microbiota do intestino do bebê, né? O que seria essa microbiota intestinal? Seria a nossa flora, né? Assim como na nossa boca tem bactérias, na nossa pele também, no nosso intestino também tem. E essas bactérias estão ali para fortalecer, para poder fazer o funcionamento do intestino ser o melhor possível. Então, é uma grande vantagem também do aleitamento materno, são essas substâncias aí que vão fazer com que o intestino funcione bem, que o bebê não tenha tanta cólica, né? A gente sabe que se a gente introduz fórmula muito precocemente, o bebê pode ter mais cólica, pode ter mais dificuldade com o funcionamento intestinal e também alergia, né? Então a gente sabe que quanto mais cedo a gente introduz o leite artificial, maior a chance de alergia do bebê, né? A alergia à proteína do leite de vaca, que é uma coisa que hoje a gente tem visto muito na clínica, né? Então, é um mundo de coisas muito interessantes, assim, eu adoro falar sobre esse assunto. E uma coisa que é muito importante dentro do leite materno é a questão também afetiva, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais depois, né, Andréia? É isso, meninos. Nathalie, uma outra situação que às vezes é muito recorrente, uma dúvida muito recorrente que a gente observa nas mães, né, nas famílias também, que acabam se envolvendo nesses questionamentos com as mães, ou até determinando, né, ações, quanto tempo uma criança pode ser amamentada ou deve ser amamentada, né? Ela tem que ser amamentada só por 6 meses, com 1 ano a gente tem que desmamar, com 2 anos tem que sair do peito. Existe uma determinação, assim, uma regra para isso e que tem que ser seguida? Na verdade, o ideal é que ele mame até os 2 anos, né? O bebê, quanto mais tempo ele mamar, mais saudável ele vai ser. Claro que hoje em dia tem várias dificuldades, né? Cada mãe tem uma história de vida diferente, tem as suas demandas, outras demandas, né, de trabalho, mas também hoje tem muita tecnologia no sentido de congelamento de leite, né? De como a gente deve congelar, quanto tempo congelar, isso tudo também serve para esse período pós que a mãe começa a trabalhar. Mas o ideal, né, seria a gente dar exclusivamente o leite materno até o 6º mês. Então, o leite materno tem proteína, tem gordura, tem vitamina, tem água. A gente não precisa dar água para o bebê até o 6º mês, isso assusta muito, né? Mas realmente não há necessidade, porque ele é perfeito para aquele bebê, né? Ele já tem todas as substâncias prontas e na temperatura certa, tudo certinho para aquele bebê, daquela mãe para aquele bebê. E é interessante que quando o bebê nasce prematuro, o leite da mãe é diferente. O leite da mãe é próprio também para aquela idade gestacional do prematuro. Então, é muito perfeito. E aí, claro, a partir do 6º mês a gente começa com as frutas, legumes e carne, tudo também para complementar. Mas esse leite continua sendo bom, né? Existe aí um certo mito, né? Até você falou da família, vizinho e tudo. As pessoas falam, ai, nossa, esse leite já não tá bom mais, criança grande, cheia de dente, não precisa amamentar mais. E precisa, gente. Realmente é importante esse aleitamento até os 2 anos. Por quê? Porque a criança vai para a creche, ou ela vai ficar na avó, tem outras crianças, vai para o parquinho, vai brincar, vai estar em contato com o mundo. E a criança que mama no peito, existe um estudo que fala que aos 2 anos, comparando as crianças que mamam no peito com as crianças que não mamam, existe um risco de morte 2 vezes maior com a doença infecciosa. Então, esse leite continua bom, continua nutritivo, continua perfeito e saudável para as crianças, e necessário, né? Então, se a mãe pode, se ela se organizar para isso, se ela
Se ela conseguir amamentar aos 2 anos ou mais, é maravilhoso. Isso é muito bom, André. Eu indico. Então, aproveitando essa fala da Nathalie, Campinas tem um projeto já implantado, né, com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, o Plano PIC, né, da Primeira Infância Campineira, onde estão já todas as nossas creches municipais dispõem de sala de amamentação, onde as mães podem fazer a ordenha do leite, podem ir até a creche amamentar suas crianças, ou podem fazer também, encaminhar para a creche o leite materno ordenhado, que os profissionais da educação já estão treinados para fazer o armazenamento e o preparo do leite para ser oferecido nas creches, né? Então, isso a gente está divulgando para todas as equipes, já é uma realidade em Campinas, Isso é maravilhoso. então, né, é maravilhoso, e a gente, é um fortalecimento desse momento tão importante da vida da criança, que é estar recebendo o leite da mãe, né? Então, aproveitando a sua fala e pontuando aqui que nós temos, então a mãe não precisa da fórmula se a criança for para a creche, ela pode continuar levando o seu leite para a creche, amamentando a sua criança. Isso já está disponível dentro da Prefeitura de Campinas, nas nossas creches, né? É só a gente se informar nas unidades básicas, nas creches, para manter aí a amamentação dos nossos bebês. Sim. Nathalie, mais uma coisa que eu acho que é importante também, que as pessoas perguntam bastante, que alguns duvidam, outros acreditam, mas enfim, se a criança que é amamentada, se existe uma comprovação que ela tem um melhor desenvolvimento intelectual, existem trabalhos que comprovam isso, dentro da sua experiência, como é que você pode pontuar para a gente? Interessante isso, é um tema muito interessante essa coisa. E realmente não é um mito, a criança que é amamentada, ela é mais inteligente, sim, é interessante. Existe até um trabalho que foi feito com prematurinhos, com ressonância magnética, e viram o crescimento cerebral dos bebês que estavam amamentados e os que não estavam. E o crescimento cerebral foi maior nos bebês amamentados. Então, assim, existem substâncias no leite materno, que é aquele DHA e ARA, que realmente vai ser um precursor do ômega 3, o ômega 6, que vai ajudar muito no funcionamento e desenvolvimento cerebral, né? Então, não é à toa que as crianças chegam no consultório e a gente mede a cabeça e mede tudo. Por quê? Porque de 0 a 2 anos é um crescimento muito rápido neurológico, né? As células neurológicas, né? Os neurônios estão ali se multiplicando e fazendo várias conexões. Então, é um período de vida, né? Aqueles 1000 dias, né? Que é da gravidez até os 2 anos, é um período de ouro para o desenvolvimento, né? E que quanto melhor a gente nutrir essa criança, né? Eu ia falar amamentar, mas quanto melhor essa criança estiver nutrida, mais ela vai ser inteligente, né? E o leite materno tem essas substâncias que realmente favorecem esse crescimento e desenvolvimento melhor do cérebro. Agora, os leites artificiais, eles vão correndo atrás, né? Tem vários leites que têm esse DHA e ARA, que tem probióticos, só que o que a gente observa é que o leite materno, ele vem pronto e todas as substâncias são aproveitadas da melhor forma, que às vezes não acontecem com o leite artificial. Então, assim, é maravilhoso que os leites artificiais estão cada vez melhores, mas nenhum consegue o que o leite materno consegue, né? Isso é lindo e é perfeito, né, Andréia? Muito bom. Concordo, nossa, com certeza. A palavra é essa, né? Perfeito, realmente. E assim, você já tinha dado um ganchinho, aproveitando da sua fala anterior, existe também várias situações já comprovadas, né? Eu acho que seria interessante a gente falar a respeito, até para as pessoas que não têm esse conhecimento, sempre como um start para elas irem buscar, saber mais a respeito, que existe uma relação entre amamentação e questões psicossociais, não é? Sim, é interessante, sim, porque a amamentação, assim, a gente não falou, eu não consegui falar isso ainda, mas é muito importante a questão do vínculo, né? Porque quando você amamenta, existe uma intimidade ali, né? Muito grande, né? Por quê? O pai pode dar mamadeira, a avó pode dar mamadeira,
a babá também, só que só quem pode amamentar é a mãe. E aquele momento é de uma intimidade, é de um aconchego, é de um amor que é criado naquele vínculo muito grande. Porque o vínculo é construído, né? Quando a criança nasce, é construído esse vínculo da mãe com o bebê. E esse apego da mãe com o bebê e do vínculo do bebê com a mãe. E essa construção, quando a mãe amamenta, é uma construção mais fácil, porque existe aquele momento que os dois estão juntos e estão totalmente conectados, né? E de que forma isso vai impactar lá na frente, né? Da mesma forma que quando a gente fala que o leite materno vai impactar, que vai ter menos diabetes, vai ter menos obesidade, não vai ter desnutrição, não vai ter colesterol alto, né? Todos esses impactos lá na fase adulta também é na fase emocional, né? Porque há um tempo atrás as pessoas falavam assim, o bebê está chorando, deixa chorar um pouquinho, porque é bom para abrir o pulmão, é bom para não ficar manhoso. Não, hoje a gente sabe que não. Hoje, quando a gente deixa o bebê chorando no berço, né, ou quando a mãe não faz um vínculo legal com a criança, né, quando essa criança não recebe carinho, afeto, aconchego, essa criança fica com estresse tóxico. E esse estresse tóxico, ele lesa o quê? O neurônio que a gente estava falando ali atrás, né? Os neurônios que estão crescendo, né? Lembrando que o ápice do crescimento neuronal é de 0 a 2 anos. Claro que esse cérebro vai crescer e vai se desenvolver e até a fase da adolescência, até os 18 anos. Só que quando a criança passa por um estresse tóxico, ela pode perder neurônio, né? Ela pode ter um impacto aí. Esse estresse pode levar a um estresse e um impacto neurológico e psiquiátrico também, né? Então, assim, a criança que recebe amor, ela vai ser uma criança mais feliz, vai ser uma família mais tranquila e isso vai impactar também nas relações para toda a vida, né? A gente sabe que as nossas primeiras relações são as relações da família e isso a gente leva para a vida, para as relações depois na creche, na escola, no seu núcleo familiar, nas relações todas que a criança vai ter no resto da vida, né? Na relação com o mundo. Então, a criança que é bem cuidada, e aí o bem cuidado não quer dizer só que tem, né, que troca fralda, que toma banho todo dia, que leva no pediatra, mas é aquela criança que recebe amor também, né? E que tem esse vínculo forte. E aí vai ser uma criança que vai dar amor também, né? Para o planeta, para o cachorro, para todas as suas relações aí com o mundo, né? Com as plantas, com as outras pessoas, com os professores. Então, assim, é muito bonito, assim, uma coisa que parece tão pequenininha vai ter um impacto tão grande lá na frente, né? E realmente não é pequeno esse amamentar, realmente é uma responsabilidade que é muito grande. Que não é só da mulher, né? É da família, porque o pai tem que estar apoiando, os avós, a família, tem que ter essa rede de apoio importante, porque se todo mundo considera importante e vê como importante, a chance de dar certo é muito maior, né? Com certeza, né, Andréia? Isso aí vai impactar para o resto da vida. Nathalie, eu agradeço demais, né, Prazer. a sua pontuação, agradeço demais o seu aceite para estar aqui Com com a gente certeza. hoje. Eu sei que para você, sua agenda é corrida, você teve que se disponibilizar aí o seu tempo de consultas, mas assim, eu entendo que disseminar essas informações é muito importante, né? É muito importante que Sim. dúvidas sejam sanadas e que se dúvidas aparecerem além desse momento nosso, que é um momento breve, né? As pessoas saibam onde procurar, nas equipes de saúde da família, nos centros de saúde, nos bancos de leite que fazem as consultorias, e que entendam a importância. Então, agradeço demais, Eu que muito agradeço, eu obrigada adorei. por você estar aqui com a gente, Obrigada. e acho que teremos outra oportunidade de estarmos juntas aí nesse tema tão importante, tá bom? Com Muito certeza. obrigada. Ok, tchau. Tchau, Nath, até daqui a pouco. E eu gostaria, então, de... A gente vai continuar nossa conversa, né, trazendo com a gente uma profissional farmacêutica e pela importância
importância, né, de termos essa fala com essa profissional, com essa expertise, porque como temos dúvidas em relação a qual fármacos são seguros, quais não são tão seguros. Então, eu gostaria de convidar para estar aqui com a gente agora a farmacêutica Marina Marrete Grandiol. A Marina, ela é formada... Tudo bom? Ela é formada pela Uniararas, né, em 2010, está aqui na Prefeitura de Campinas como farmacêutica desde 2015, né, Marina? Trabalhou na farmácia popular e depois foi para o Centro Belo como farmacêutica. E agora, Marina, é apoio técnico do Distrito de Saúde Sul. Seja muito bem-vinda, Marina, para essa nossa conversa. Como eu fiz aqui um pouquinho antes de te chamar, é muito importante ter um profissional com a sua formação, com a sua expertise para estar aqui falando sobre leite materno. Eu não estou tirando a importância dos demais profissionais, mas é que, assim, muitas vezes o farmacêutico não é chamado para falar nesse tema, e é muito importante, porque existe um desconhecimento, existem vários mitos, existe às vezes, aquela rotina de uso de medicação, e a pessoa nem pensa na hora que está amamentando, ou aquela história de que não posso tomar nada, vou morrer de dor porque tudo vai fazer mal. Então, essa orientação de um profissional habilitado, que tem expertise na área, vai ser útil, muito útil, para as mães lactantes, para as gestantes, mas também para os profissionais de saúde, né, que tem muitas dificuldades, muitos desconhecimentos a respeito, né? Então, agradeço muito o seu aceite para estar aqui com a gente. E eu sei que existem muitas dúvidas, né? Então, pedir para que você traga para a gente um pouquinho de esclarecimentos a respeito de medicações que podem ou não serem usadas durante o período do aleitamento. E também a gente sabe que nós dispõe da oferta de fórmulas para as mães em algum momento, para as mães que são HIV positivo e que, infelizmente, não podem amamentar, né? Então, se você puder, por favor, já começar a nos esclarecer, agradeço bastante. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Bom, pessoal, como a Andrea falou, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o uso de medicamentos na lactação. A Organização Mundial da Saúde, junto com o Ministério da Saúde no Brasil, indicam a amamentação até os 2 anos, né? Sendo o exclusivo nos 6 primeiros meses. A chance da mulher fazer uso de algum medicamento durante esse período é grande, seja um medicamento para dor, um medicamento para alguma infecção eventual, ou até medicamentos antidepressivos nos casos de depressão. Né? Normalmente muita dúvida com a mulher, ela fica muito insegura, muito ansiosa. Será que eu preciso mesmo? Será que não vai fazer mal para o meu bebê esse medicamento? Melhor consultar um médico, tomar por conta própria. Como que eu faço? Né? Melhor eu dar uma pausa na amamentação. Será que eu preciso começar o desmame da criança por conta dessa medicação? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Por que a mulher normalmente fica ansiosa, fica receosa de tomar esse medicamento durante o período da lactação? Na gestação, realmente existe muito receio, né? Vários medicamentos são contraindicados, existe de medicamentos abortivos, de malformação por conta de gestação, né? No caso da talidomida, como aconteceu na década de 50 e 60, acho que é o caso mais conhecido que tem. E normalmente essa preocupação é estendida para lactação. Normalmente as pessoas elas pensam, se a mulher gestante não pode tomar o medicamento, na lactação ela também não pode. E normalmente não é isso que acontece, tá? Muitos medicamentos, eles não são indicados na gestação, mas orientados por um médico, obviamente, eles podem ser utilizados na lactação com segurança. Vários parâmetros são diferentes entre a gestação e a lactação. Né? A barreira placentária ela é muito permeável.
né? Então, chega uma concentração de fármaco muito maior para a criança, né? Para o caso. O que não com o leite, né? As glândulas mamárias que passam o fármaco para o leite, elas não são tão permeáveis. Então, chega uma concentração, chega no leite, o fármaco passa para o leite, mas não é numa concentração que vai fazer algum prejuízo para a saúde da criança, tá? Existem, obviamente, as exceções que farmacologicamente não são indicados nesse médico vai saber explicar certinho para você, e além dos cenários que a gente tem que analisar, né? Por exemplo, qual que é o período da amamentação? No começo, nos primeiros 10 dias, onde o leite é chamado de colostro, se a mulher fizer o uso do medicamento nesse período do colostro, ele realmente tem uma capacidade de absorver mais, o fármaco chega numa concentração maior. A mãe, ela tem uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, que faz com que ela demore mais para metabolizar o medicamento e demore para excretar, para isso do corpo dela, a medicação. Então, a concentração do fármaco no leite, nesses casos, também aumenta, tá? E eu não estou dizendo que é seguro, que na lactação pode usar qualquer medicamento por conta própria, sem avisar o médico. É que, normalmente, esse receio das mulheres na lactação, de não utilizar nenhum tipo de medicamento, faz com que tenha um desmame precoce, né? Então, ela escolhe ou eu vou amamentar ou eu vou tomar a medicação. E a gente viu que a amamentação tem diversos benefícios tanto para a criança quanto para a mulher também, né? Para a criança tem diversos nutrientes, substâncias imunoativas, né? É muito importante para o laço mãe e filho, como a Nathalie disse, é importante para o desenvolvimento da criança. E para a mãe também tem diversos, né? Após o parto, a mulher ela perde bastante sangue, né? E esse sangramento ele pode durar de 2 a 3 meses, né? Quando a mulher amamenta, esse sangramento tende a ser rápido, né? Então diminui o risco de hemorragia, diminui o risco de anemias, né? A mulher que amamenta apresenta um risco menor de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário, né? Ela também tende a ter menos risco de ter osteoporose, né? E a alimentação, ela promove uma queima calórica, né? Então, a mulher que amamenta, ela consegue chegar ao peso pré-gestacional mais rápido, né? Do que uma mulher que não amamenta. Tem uma estimativa de que mais da metade das mulheres no mundo todo utilizam o medicamento no período pós-parto, e então no período do aleitamento, né? E é sempre muito importante você conversar com o seu médico. Você que é mãe, está amamentando, se eventualmente você passar por uma consulta médica e esse médico prescrever uma medicação, você tem que avisá-lo de que você está tentando. Perguntar se é um medicamento seguro para você e para o bebê, tá? Se não for seguro, existem diversas medicações para substituir um que não é indicado, tá ok? Normalmente, o médico ele analisa o risco-benefício para prescrever um medicamento nessa situação. Por exemplo, a depressão pós-parto é uma doença que atinge no Brasil, por exemplo, 1 a cada 4 mulheres, ela é muito incidente. Muitas vezes as mulheres optam por não tratar a doença por medo de utilizar um antidepressivo, que a gente sabe que às vezes é um medicamento um pouquinho mais forte, e desenvolver a doença. Então, assim, nesse caso, o risco dela não tratar a doença é muito maior do que o risco dela utilizar um medicamento com a orientação do médico, um medicamento passar um medicamento racionalmente, né, que é indicado nesse caso de lactação. Então, a gente tem sempre que conversar com o médico, nunca fazer uso de qualquer medicação própria, tá bom? Os medicamentos, eles são classificados é uma classificação de risco,
né? Entre níveis 1 a 5. O nível 1, o mais seguro, o mais indicado, tá? E o nível 5, totalmente contraindicado. Também ele é possivelmente perigoso, os médicos costumam escrever. E existem várias ferramentas de informação disponíveis para a população e para o profissional de saúde, para ele pesquisar qual que é o medicamento melhor vai se encaixar no seu quadro e nesse período de amamentação. Né? Por exemplo, o Ministério da Saúde disponibiliza um manual que é muito fácil de achar na internet, qualquer pessoa tem acesso, e tem uma linguagem de fácil entendimento, né? Outro site que eu gosto bastante é o eLactância. É um site que ele só tem em inglês e espanhol, mas ele é muito fácil de entender, porque ele classifica os medicamentos em cores. Então, se você colocar lá um medicamento, o nome do princípio ativo, na busca, ele vai mostrar, vai de verde, os mais seguros, vai para amarelo, laranja e o vermelho, que é contraindicado. Então, ele é muito fácil para compreensão também, tá? Uma dica, se vocês forem utilizar essas ferramentas, vocês precisam colocar o nome do princípio ativo, tá? Se você colocar o nome comercial do medicamento, por exemplo, Anador, ele não vai achar. Você tem que colocar dipirona. Dipirona é o nome do princípio ativo do Anador, ok? Então, você coloca... Como que eu vou saber, Marina, qual que é o princípio ativo? Normalmente, os medicamentos genéricos, eles já vêm com o nome, né, do princípio ativo, por exemplo, metformina, amoxicilina, né? Só que existem medicamentos com nome comercial, né? E embaixo do nome comercial vai estar pequenininho o nome do princípio ativo. Anador vai estar pequenininho, dipirona, amoxicilina, embaixo, amoxicilina. É esse nome que você precisa colocar no site de exame, tá ok? Existem alguns casos que as mulheres não conseguem amamentar, por exemplo, mulheres HIV positivo, né, que mencionou. Nesses casos, a Prefeitura de Campinas, ela fornece a fórmula para a criança. A mulher vai lá, a mãe vai no centro de saúde, a equipe acolhe, faz um acolhimento para essa mãe. Existe uma ficha de preenchimento, a equipe do centro de saúde manda para a gente, do distrito, e a gente envia a fórmula, a prefeitura fornece a fórmula por até 1 ano, ok? Da criança. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, que eu tenha conseguido falar um pouquinho sobre a importância do uso racional de medicamento nesse período que é tão importante. E eu quero reforçar que nunca utilize nenhum medicamento, mesmo que seja, se você pesquise nas ferramentas de informação, nunca utilize nenhum medicamento sem o conhecimento do seu médico, tá ok? Pelas suas informações, agradeço muito. Eu acho assim, foi bem esclarecedor. A gente... É uma preocupação, né? É uma preocupação a automedicação, é uma preocupação também a mãe ficar sem se cuidar, né? Você falou dos antidepressivos, é uma realidade muito importante, né? Então, assim, deixar se cuidar por medo ou por assim, uma ignorância, entre aspas, né? Um desconhecimento também é uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, né? Então, acho que essas informações são fundamentais. Agradeço demais pela sua participação, pelas seus esclarecimentos, tá bom? Eu gostaria de deixar... Oi. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria, então, de agradecer muito mais uma vez a Nathalie, que ainda continua aqui com a gente. É uma querida, uma amiga de longa data. Muito obrigada, Nathalie, pelo seu aceite. Muito obrigada, Marina. Eu acho que a nossa iniciativa, espero que a gente consiga vincular várias mídias sociais, vai continuar disponível no YouTube do SETS. Então, assim que já tiver lá no YouTube,
vamos divulgar, né, que as pessoas possam assistir e divulgar também nas unidades básicas, nos grupos, né, nos grupos de gestantes, nos grupos de amamentação, porque dúvidas vão surgir, mas pelo menos assim, pode aparecer uma luzinha aí, as pessoas irem atrás de, né, de tirar suas dúvidas, né, e manter o aleitamento materno. Agradeço também a fala da Marina em relação às mães HIV positivo, né, que a Prefeitura de Campinas tem esse cuidado de fornecer o leite para essas mães, e o nosso apoio, o nosso respeito extensivo a todas as mães que não podem amamentar, não conseguem amamentar, né? Porque tem muitas mães que querem, que gostariam muito, que fazem todos os esforços, mas infelizmente, por um motivo ou outro, não conseguem. E junto com a maternidade vem a culpa, né? Então a gente não está aqui de maneira alguma para menosprezar ou diminuir ninguém. A gente entende que existem particularidades, dificuldades ou situações de vida particulares, então a gente deixa aqui o nosso respeito e o nosso apoio às mães que, por algum motivo, não podem ou não conseguem amamentar, né? Mas para aquelas que podem, para aquelas que conseguem, apesar das dificuldades, deixamos aqui as nossas orientações, né? E que a gente gostaria de que todas conseguissem, né? Mais uma vez, obrigada. Agradeço muito a equipe do SETS, né, que está aqui com a gente nessa parceria, dando todo esse apoio tecnológico para que a gente possa realizar esses vídeos. Agradeço muito na figura da coordenadora, né, da Fabíola, do Marcelo, que está aqui com a gente, dando esse apoio. Muito obrigada e que a gente possa aí se encontrar em outras ações aqui da Secretaria de Saúde em prol dos nossos usuários. Gente, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.